E agora a gente vai mostrar uma matéria que produzimos para refletir e questionar sobre o retorno de várias atividades no pior momento da pandemia no Brasil. A gente já vem questionando inúmeras vezes, né, a volta às aulas presenciais em São Miguel do Oeste, e agora lançamos a pergunta para a Igreja Católica, que tomou como decisão retornar presencialmente à catequese no próximo mês. Daí a gente se questiona, né? Se pergunta, alinhado a qual projeto isso está alicerçado, essa decisão está alicerçada, né? Será no projeto pela vida ou seguindo a mesma linha do governo Bolsonaro? Então, Júlia, coloca pra gente. O maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Foi o que apontou o Observatório Covid-19 realizado pela Fiocruz na edição divulgada em 16 de março deste ano sobre a pandemia do novo coronavírus. Na metade de março, das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal estavam com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS iguais ou superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90% de ocupação. Da primeira semana de janeiro para a última semana de março, houve um aumento global da doença de 701,58% e um aumento de 468,57% no número de mortes, segundo informações da Fiocruz. Ainda segundo informações do boletim Covid-19 da Fiocruz, na análise mais recente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão entre os estados que registram as maiores taxas de incidência de Covid-19 e também de óbitos, o que coloca a situação da região sul, junto com o centro-oeste, como crítica para as próximas semanas. O último boletim da Fiocruz, divulgado no dia 10 de abril, destaca: constatamos o agravamento simultâneo de diversos indicadores da pandemia, traduzindo-se no colapso do sistema de saúde. O boletim também destaca que as medidas não farmacológicas são fundamentais para bloqueio da transmissão e que as políticas e ações sociais envolvem a criação de condições para que os mais pobres e vulneráveis possam igualmente se proteger e adotar as medidas não farmacológicas, ficar em casa nos períodos de bloqueio, adoção de medidas de distanciamento físico e social e isolamento, quarentena, uso de máscaras e higienização das mãos, bem como de acesso aos cuidados e serviços de saúde. As incidências de síndromes respiratórias agudas graves em todos os estados e no Distrito Federal ainda se encontram em níveis muito altos. Santa Catarina registrou taxa de ocupação de leitos de UTI de 99% na última análise do boletim. O registro de mortes entre pessoas mais jovens vem superando as médias globais de óbitos. Quando a pandemia começou, já estava aqui na Itália. Em março de 2020, nós já estávamos todos fechados, né? Nós ficamos aqui em Roma, em toda a Itália praticamente, em lockdown durante praticamente 2 meses e meio, se bem me recordo, sem sair de casa, literalmente trancados em casa, né? Aquilo que nos parece é que essa foi exatamente a postura mais acertada, porque, de fato, o número de vítimas caiu radicalmente, o número de mortes, porque não tinha mais disseminação de vírus. No começo, quando nós não tínhamos ainda o fechamento, os hospitais no norte da Itália já estavam colapsados, ou seja, não tinha mais possibilidade de atender as pessoas e era um número enorme de mortes por dia. Claro que o número enorme de mortes por dia aqui na Itália chegou a pouco mais de 1.000 mortes. No Brasil, nós já estamos vendo praticamente 4.000 mortes por dia. É um contexto muito mais caótico. O nosso governo atual brasileiro, ele é fascista, ele é neonazista. Há fortes suspeitas de que essa postura do presidente da República e do governo, que podendo ter comprado as vacinas em julho, atrasou até outubro, até novembro, que claramente até pouco tempo atrás dizia uma gripezinha, e quando as vacinas chegaram, ele tem qualquer pessoa encontra o vídeo dele dizendo que quem se vacina vai virar jacaré.
Então, isso não é por acaso, isso é intencional e é o que se chama eugenia, que corresponde ao que ele, quando era candidato, dizia: se morrerem 30 mil pessoas no Brasil, vai ser bom, vai limpar, vai ser interessante para o país. Ele acredita nisso. Então, agora, ele já conseguiu não matar 30 mil, matar 300 mil. Aqui na Europa se olha para o Brasil com muita preocupação e hoje pela manhã ainda se falava isso no telejornal, ontem também escutei isso no telejornal, da questão de como o Brasil agora se torna um perigo para o resto do planeta. Porque como não há nenhum tipo de controle da disseminação do vírus no Brasil, praticamente, as novas mutações estão acontecendo e aqui se tem muito medo das mutações brasileiras chegarem. Então, há um medo muito grande em relação ao que pode acontecer no Brasil e como o Brasil pode ser, por causa dessa situação não gerenciada, pode ser um perigo para o resto do planeta. A situação é trágica e, para além disso, a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia não é apenas de abandono, mas intencional, a partir de um projeto genocida contra a população. Em Santa Catarina não houve de fato lockdown e as aulas presenciais iniciaram em fevereiro, ação que corresponde a um projeto alinhado ao governo federal, assim como em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, indo contra as orientações de bloqueio das atividades não essenciais, que incluem atividades presenciais de todos os níveis de educação. No dia 16 de fevereiro, prefeitos da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina estiveram reunidos e deliberaram para que as aulas não fossem presenciais e acontecessem no formato online por pelo menos até o início do mês de março. No entanto, São Miguel do Oeste, município que até então registrava 435 novos casos de Covid-19 só no mês de fevereiro e 22 óbitos desde o início da pandemia, decidiu por manter o início das aulas presenciais para o dia 18 de fevereiro. Naquele momento, o Hospital Regional Terezinha Gaiubasso, localizado no município, registrava a lotação máxima dos leitos de UTI. É projeto de morte. A surpresa não foi tão grande, pois já em novembro de 2020, quando o Extremo Oeste vivia uma seca que castigou a região, o prefeito do município decidiu orar na Praça Central pedindo chuva, ao invés de trabalhar em políticas públicas para atender a população. O resultado da atuação do governo municipal em relação à pandemia é sentido atualmente com a permanente lotação dos leitos do Hospital Regional Terezinha Gaiubasso, que segue com a UTI ocupada em 100%, assim como a enfermaria. O número de óbitos chega a 38. No dia 8 de abril, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 que estados e municípios podem proibir a realização de missas e cultos religiosos presenciais durante a pandemia. O ministro Gilmar Mendes utilizou a fala do Papa João Paulo II para mencionar que o direito à liberdade religiosa é fundamental, porém, segundo ele, esse direito não pode estar baseado em uma agenda negacionista. Infelizmente, correspondendo ao mesmo processo de retorno de atividades presenciais no momento mais grave da pandemia no Brasil, a Igreja Católica do município de São Miguel do Oeste, representada pela paróquia São Miguel Arcanjo, decidiu pelo retorno da catequese de forma presencial. A decisão do retorno após o feriado de Páscoa é preocupante. Catequistas e catequizandos e catequizandas foram apenas informados da decisão. Não houve um diálogo prévio sobre o assunto, nem mesmo uma consulta de possíveis jovens e crianças que se encontram no grupo de risco foi feita. Segundo informações repassadas pela paróquia, o decreto da Diocese de Chapecó, que cancelava as atividades presenciais, venceu em 31 de março. A partir disso, as paróquias foram orientadas que retornassem às atividades a partir dos decretos municipais e estaduais. O último decreto municipal, que valia até o dia 23 de março, proibia todas as atividades religiosas presenciais em templos e igrejas, no período compreendido entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte.
um horário bastante específico em que pouquíssimas atividades religiosas acontecem. Quase 500 novos casos foram registrados nos últimos 35 dias no município. O mês de março registrou o maior número de óbitos desde o início da pandemia, com 11 pessoas perdendo a vida. No entanto, parece que os números já não tocam e se transformam apenas em cifras simbólicas. A catequese pode retornar no próximo mês e mais vidas poderão ser colocadas em risco. A representação da Igreja Católica no município irá assim enquadrar as decisões dos governos municipais e estaduais e ao governo de Jair Bolsonaro? E aí é claro que as igrejas não podem seguir esse tipo de política. E os religiosos que estão nessa área, neopentecostais, católicos tradicionais, ou estão por interesse econômico, ou estão por uma profunda alienação, ou mesmo, digamos assim, por uma destruição da fé. Que são pessoas que você se pergunta, será que acredita mesmo naquilo que diz, naquilo que faz? Ou está instrumentalizando a fé? A igreja deveria, nesse momento, em sinal de defesa da vida humana, como ela apregoa sempre, do começo até o seu fim natural, cancelar toda e qualquer tipo de atividade religiosa que coloque as pessoas juntas, que gere algum tipo de reunião, aglomeração, enfim. Eu penso que as nossas igrejas deveriam estar fechadas, os nossos serviços de catequese, só deveria ficar, nesse momento, funcionando aquilo que é necessário para cuidar da saúde das pessoas. Se a nossa fé cristã ela é concreta, a sua concretude não se manifesta na missa, porque a missa é o ápice da vida cristã como alimento para a vida cristã. Nós participamos da Eucaristia para sermos pão neste mundo. Agora, a concretude da vida cristã está no dia a dia, no como nós vivemos o mandamento de Jesus, que é o mandamento do amor. O Papa, as dioceses, todo o aparato religioso, ele é para proteger a vida e o mundo, e não para dizer o que o pessoal, assim, por exemplo, conservador, tradicionalista, fica dizendo: religião é bem essencial, as igrejas têm que estar abertas e o pessoal tem que vir para a missa. E ainda tem gente fanático que diz a quem é crente, a quem está na fé, quem está na Deus protege, não vai cair doente. E a quantidade de gente morrendo é muito séria. A pandemia, no momento atual, pede cuidado, pede prioridade de distanciamento social. E não existe, na minha opinião, nenhum motivo para correr o risco contrário a essa segurança. Numa igreja em saída, o que seria a catequese? Quando eu digo em saída, quer dizer, uma igreja para fora do mundo, uma igreja preocupada em servir ao povo, uma igreja em que o Papa, as coisas mais assim, que chamam mais atenção, é a viagem dele para conversar com gente de outras religiões, são os encontros dele com os movimentos sociais. Isso é o que ele tem em vista como modelo de igreja. Então, neste modelo de igreja, é claro que a preocupação é a preocupação com a vida do povo, com a segurança das pessoas. Toda a orientação do mundo da saúde, desde a Organização Mundial da Saúde até os médicos e pessoas mais empenhadas no combate à pandemia, é dizer, olha, muito mais até do que vacina, que é muito importante a vacina, mas mais importante ainda é o distanciamento social. O vírus se propaga pelo contágio. Só se evita o contágio evitando o contato. Então, nesse momento atual, não dá para pensar em reunião comunitária. A nossa evangelização, se ela de fato é uma evangelização com raiz,
se ela de fato é o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, não serão os nossos sacramentos ou os nossos ritos religiosos que estarão suspensos por um tempo, que vão deixar a comunidade perder o seu evangelho. Quer dizer, dizendo de uma forma mais simples, a participação nos sacramentos, ela é fundamental para a vida cristã? Sim, porque os sacramentos são um percurso da vida cristã. Eles cruzam toda a vida do ser humano, do começo ao seu fim. Nós temos que lembrar que os sacramentos são para nós e não nós para os sacramentos. E que, nesse momento, a vida humana, ela precisa ser cuidada de uma forma geral, quer dizer, não é apenas a vida dos católicos aqui que está em jogo, é a vida de toda a comunidade humana do Brasil, todo o povo brasileiro. E significa dizer que, nesse momento, qualquer tipo de reunião, aqui eles chamam de assembramento, ou seja, de aglomeração de pessoas, é foco, sim, de transmissão do vírus. E se nós colocamos o sacramento como bem supremo, nós invertemos a lógica de Deus. Porque Deus coloca a vida como bem supremo. E os sacramentos para a vida. Nas nossas casas, não vai fazer com que nós deixemos de ser cristãos. Não vai fazer com que nós deixemos de ser católicos. Absolutamente. Se atrasar, qual é o problema? Quer dizer, o que é mais importante? Que as pessoas sejam vivas sem esses rituais, ou que com esses rituais nós estejamos correndo o risco de infectar pessoas e essas pessoas morrerem. Quer dizer, a grande questão é o que é que nós colocamos como prioridade. A prioridade de Jesus sempre foi a vida da pessoa humana. Sempre. Se nós pegarmos qualquer um dos 4 textos evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está sempre tocando nas pessoas e trazendo as pessoas para a plenitude da vida. Ele não está apenas salvando a alma, como alguns grupos agora voltaram a dizer, né? A função da igreja é salvar as almas. A função da igreja é cuidar do espírito. A função da igreja é cuidar de seres humanos. Essa é a função da igreja. E o ser humano não é apenas a sua dimensão espiritual. Ele também é isso aqui. Ele também é matéria. Ele também é corpo. Ele também é necessidade. Ele também é fome, é miséria, é doença. Se os ritos se atrasarem, se nós ficarmos um tempo sem podermos participar da Eucaristia, se nós tivermos que nos privar dos sacramentos por essa situação específica, ora, nós temos que lembrar que os sacramentos estarão sempre nos esperando. A igreja é uma comunidade de fé que está viva e permanecerá viva, mas nós não podemos correr o risco de colocar tudo isso acima da vida do ser humano. Se nós fizermos isso, se eu colocar os sacramentos, os rituais, o problema de que está atrasando a comunhão, a crisma das crianças, ou o ano escolar das crianças, acima da vida humana, eu estou traindo o evangelho. Não tem outra explicação para isso. É uma traição ao evangelho, porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância a todos nós. E se a comunidade católica, cristã, não se acordar para isso, no futuro ela vai ser cobrada. A igreja segue Jesus Cristo. Jesus Cristo segue o projeto de Deus Pai, e o projeto de Deus Pai é vida para todos. É um mundo de dignidade de todos os seres vivos. Quem tiver esse projeto é de Deus. Quando eu protejo a vida, eu estou protegendo o projeto divino. Mas os nossos grupos mais pensantes, que de fato olham para a realidade, né, e julgam a realidade a partir do Evangelho, esses grupos têm que ser muito coesos, ficar muito fortes e ficar unidos. Quer dizer, não é o momento no Brasil para que nós possamos nos dividir mais do que já estamos. Eu acho que aqueles grupos que pertencem à comunidade católica e que têm a capacidade de, olhando a realidade, julgar a realidade a partir do Evangelho, e aí, a partir disso, estabelecer uma ação, esses grupos têm a missão, nesse momento, de serem proféticos diante dessa realidade. E ser profético diante dessa realidade é olhar como Jesus olhou para as pessoas
e cuidar das pessoas como Jesus cuidou das pessoas. É isso que Cristo espera da igreja, é isso que a humanidade espera da igreja. E é isso que, se eu pudesse deixar alguma coisa para nós, enquanto grupos, enquanto comunidade de fé, enquanto cristãos brasileiros, é isso que nós devemos esperar de nós mesmos. Uma comunidade de fé viva, não apenas de ritos religiosos, mas de fé viva, que tenha concretude nos nossos gestos de amor em relação aos irmãos. E essa concretude, nesse momento, é que as pessoas estejam nas suas casas. Muito bem, gente, nós agradecemos o Leonardo, também o Marcelo Barros, por trazerem essas reflexões no JTT Oeste de hoje. Eu acho que aqui nos comentários o professor Carlos colocou uma questão importante também, que ele diz assim, ó, uma catequese em tempos de pandemia é uma catequese para a morte. Então, fica esse questionamento que não é apenas para São Miguel do Oeste, né, mas qual é a prioridade nesse momento? Gente, nós passamos 2 semanas tentando informações com a paróquia aqui de São Miguel do Oeste também, com relação à catequese, a partir do momento que a gente soube que a catequese voltaria de forma presencial, porque nós queríamos saber que posicionamento é esse, que defesa da vida é essa, que Deus é esse que coloca em risco a vida de um irmão, né? Então, o único posicionamento que nós esperamos dessa igreja, que é a nossa igreja também, é em defesa da vida, nós não esperamos menos do que isso, né? Então, hoje, no final do dia, nós conseguimos a informação de que aqui em São Miguel do Oeste, a paróquia que abrange os municípios de Bandeirante, Barra Bonita, Paraíso, São Miguel do Oeste, mais 4 comunidades do município de Descanso, ficaram suspensas as seguintes atividades: os retiros, reuniões abertas ou privadas, as reuniões com os conselhos nas comunidades, então suspensas até o dia 26/4, e as atividades da catequese suspensas até o dia 2/5. Gente, a pandemia não vai passar até o dia 2/5, né? Por favor, vamos se ligar nisso. A pandemia não vai passar porque querem começar a catequese de forma presencial, né? É preciso respeitar a vida. Então, nós vamos continuar, sim, fazendo essas cobranças, trazendo essas reflexões, porque o nosso posicionamento nesse momento é a prioridade à vida, né? Eu acho que o Leonardo colocou muito bem ali. A função da igreja é cuidar dos seres humanos. E como é que se cuida dos seres humanos? Não é colocando em risco, né? Não temos uma vacina para todo mundo, a gente sabe aí das novas variantes aqui na cidade de São Miguel do Oeste, mas especialmente em Chapecó, que aqui é muito próximo, né? Que é o corredor aqui do comércio também. Então, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de distanciamento social, a gente precisa de que a igreja se posicione para uma renda básica, então, né? Vamos defender a vida, vamos priorizar os seres humanos. Então, os cultos, as missas, a catequese, as outras atividades, a gente tem como recuperar, porque a gente só vai recuperar se nós tivermos vida, e se nós estivermos vivos e vivas. Então, esse é o nosso posicionamento também enquanto desacato, mas especialmente também enquanto coletivo da PJMP e PJR. E nós, comunicadoras e comunicadores, jornalistas do campo popular, vamos insistir na defesa da vida, e vamos cobrar da igreja, e vamos cobrar dos prefeitos, e vamos cobrar do Estado, e vamos cobrar, né, desse governo genocida, que na verdade a gente não quer nem cobrar, a gente quer destruir, a gente quer um fora Bolsonaro genocida já, e ditadura nunca mais. É isso que a gente vem falando há muito tempo, porque não dá para ter qualquer construção dentro dessa estrutura de morte.